se preocupa, não. Boa noite. Boa noite, Vera. Como você tá? Tudo bem? Boa noite, Cíntia, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Hoje vamos começar a nossa meditação do volume 1 do Livro do Céu. E para a gente é uma satisfação, é uma alegria trazer a conhecimento das pessoas, das almas, todo esse conteúdo riquíssimo que a gente tem, que é os escritos da Luísa, que é como viver na divina vontade. Cada leitura vai nos ensinar isso, esse passo a passo, para a gente poder passar por essa porta. O volume 1 é a porta para que a gente entre nesse reino. Então, primeiramente, vamos começar essa primeira parte com uma introdução, né, para que fique claro, para que cada um possa ter isso bem claro e entendível, né, que os escritos, eles têm cada etapa, né, do a seguir, e assim a gente vai ver isso nessa pequena introdução que a gente vai fazer. Na verdade, é uma pequena apresentação do Livro do Céu que a gente vai fazer e vamos dar continuidade às leituras nos próximos vídeos seguintes. Então, vamos lá. Nos escritos de Luísa Picarreta, se distingue claramente três etapas que são: desde que Nosso Senhor começa a falar, até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isto, lhe fala de sua vontade, porém, sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade, adequar-se a ela, no abandono nele, etc. Não lhe dá o conhecimento de viver no seu querer, ou seja, a vai exercitando na santidade humana, a qual, para Luísa, é estritamente necessário, para depois passar à santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade. E graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança, onde nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer esta espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Não te aflijas, filha minha, diz Jesus. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas, outras a aperfeiçoá-la. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não fazia os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova. Porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrificado. Por isso, todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos.
Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade, e à medida em que tu passes por eles e os pratique, fazendo-os em meu querer, dou-lhes o cumprimento, os coroo e embelezando-os, lhes ponho o selo. Tudo deve terminar na minha vontade. E onde todas as santidades terminam, a santidade de meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isto, deixe-me fazer, faz-me repetir minha vida e o que disse na redenção com muito amor, agora com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que minha vontade e suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. No volume 12 ao 24, é a coleção de material Verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Claro que é uma etapa onde se combina ainda os sofrimentos, as obediência, a resignação e etc. Mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Jesus lhe disse em outubro de 1928: agora, tu deves saber que tudo o que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo o que foi feito não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar. E agora é necessário organizá-los e pôr tudo em ordem. E assim, como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo, assim não te deixarei só para colocar meados, devendo seguir adiante até que a obra seja concluída. Na última etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma, aprender como se viver, que passa com a criatura quando mora neste reino e, sobretudo, que se lhe achega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo com uma familiaridade inquestionável, dar o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade, e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe, unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados. Nossa finalidade. Declaração de Dr. Tomazini Frias. Esta é a introdução. Vamos falar um pouco, né? Falar um pouco sobre essa pequena introdução. Nós devemos entender que esses escritos, eles são vida. E ele vai falando para Luísa e também ele fala para nós, né?
as etapas. É muito importante a gente entender as etapas. Mas também é importante a gente entender que Luísa, ela foi cabeça de missão. Então, ela tinha um chamado diferente de cada alma que vai viver na divina vontade, que quer viver na divina vontade, que vai conhecer esses escritos. Chamado de Luísa, Luísa é a primeira, a terceira obra de Deus. Então, ela tinha a mesma missão que teve Jesus, quando veio, e Nossa Senhora, primeiro Nossa Senhora, e depois Jesus, e agora Luísa com esse Fiat Voluntas Tua, que é, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o cumprimento do Pai Nosso. E nós precisamos entender que é uma coisa muito importante, que Luísa, ela teve que seguir essa consumação nela, assim como Jesus teve que consumar também, como homem e Deus, ele teve que consumar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as leis antigas e deixar as leis novas, que justamente é o Novo Testamento. E já para nós já tomamos isso, né? Nós já temos esses atos feitos por Nossa Senhora, esses atos feitos por Jesus, esses atos feitos por Luísa, e nós já não precisamos tomar esse caminho de santidade humana, né? Então, nós vamos entender pouco a pouco, com a meditação da leitura, esse passo a passo. Claro que vai ter coisas muito importantes nesse volume um que são para nós e que pouco a pouco nós vamos estar falando sobre isso, tanto eu como Vera, vamos estar falando sobre isso, mas é muito importante que a gente tenha isso como com clareza para nós. Luísa, ela foi cabeça de missão, né? Então, nessa bela introdução do Dr. Salvador Tomazini Frias, feita com um livro, no livro do Céu, volume um, a gente vê que essa vida divina, ela é por etapas, né? Os volumes, eles são por etapas, e tem uma etapa que vai a primeira etapa vai do 1 ao 11. E nessa introdução, nós mencionamos o 11 como o livro da mudança. O que quer dizer mudança? O que nós entendemos por mudança? É exatamente quando nós já passamos por todo esse processo que vai ser falado no volume um e no restante dos volumes, para que pouco a pouco a gente vá se adentrando, para que pouco a pouco a gente vá conhecendo, tendo como conhecimento, né, de cada passo. Tem coisas incríveis no volume um, processos incríveis, né, que são para nós, e é muito importante a gente tomar os escritos para nós, né? Jesus, ele está falando comigo. Agora ele já não está falando mais com Luísa. E o doutor, ele faz essa belíssima introdução, explicando justamente para nós, e a gente quer explicar também para vocês que vão ver esse vídeo depois, justamente para nós essas etapas, a importância de cada etapa para o conhecimento, o primeiro passo, que é entrar por essa porta, né? E do volume um ao volume 11 tem todo esse caminho de santidade humana e que agora, de alguma maneira, a gente já tem, né? Porque a gente viemos da redenção, né? Então, esse caminho de santidade humana é exatamente isso. É esse caminho redentor que Jesus fez até chegar até aqui. Então, do 11 para frente, nós vamos vendo esse intercâmbio de vida,
Ele vai levando Luísa e pouco a pouco ele vai levando a gente também. Mas isso a gente vai explicar para vocês, né, na continuidade do passo a passo do volume 1. Mas é muito importante a gente ter essa introdução, a gente entender que os escritos, primeiro, eles precisam serem lidos na ordem. É muito importante. Não quer dizer que a gente vai ler o volume 1 e agora já não vai ler os demais volumes. Não. A gente pode fazer essa junção do volume 1 com o volume 11, sim, mas a gente tem que ler esse na ordem. É como as leituras do volume 1, né? Tem coisas que são para a Luísa devido ao chamado de Luísa, mas tem coisas que são também para nós. Então, é muito importante a gente poder entender isso. Fala um pouquinho, Vera. Fala um pouquinho sobre essa introdução. Eu queria só acrescentar uma coisa que Jesus eles fala, né, para nós, tanto dentro do livro do céu, dos volumes, como na palavra revelada, né, que ele não veio na redenção para abolir as leis antigas, né, mas ele veio para acrescentar, né, e tanto que ele fala que, porém, apesar de as abolir, né, ele não, como que ele fala? Não me cansei de observar aquelas leis, né? Então, contudo, ele observou, né? E assim também, quando ele fala, e entretanto, devido unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, né? Então, Jesus não mudou nada, ele veio e acrescentou e viveu aquelas leis antigas como homem, Em né? plenitude. Humano, Em plenitude. em Em plenitude, plenitude. né? Aham, plenitude. Que aí tem essa parte que a gente precisa também entender, né? Quando a gente, Sim, sim. quando a gente fala de plenitude, a gente quer dizer o quê? Ele consumou as leis Uhum, antigas sim, e as leis novas dentro do sim, seu interior e dentro da sua sim. vida também como homem, né? Exato, Tanto é que na exato. palavra, nas escrituras, também na Valtorta, a gente vê muito isso, né? Jesus, ele Uhum, cumpre também os preceitos. Jesus, ele foi circuncidado porque era uma lei da época. Ele foi apresentado no templo como a lei da época, porque era uma lei da época, e também porque ele precisava nos consumar nele, né? E a sim, gente vai ver sim, isso também. Isso é para mais para frente, porque fica um pouco confuso para as pessoas entenderem, porque o volume 1 é o comecinho, né? É um engatinhar, vamos dizer assim. É igual como uma mamãe quando tá pegando o bebê no colo pela primeira vez. Ele é molinho, né? E aí a gente tem aquele cuidado com medo de quebrar o ossinho. A mesma coisa é o volume 1, né? A gente vai ruminando cada verdade do volume 1 e vai passando por esse processo. E é muito importante ver essa colocação que você fez, né? O observar e o cumprir, né? O sim, cumprir, o verdade. exercício, o consumar, porque também Luísa também consumou, Nossa Sim, Senhora também consumou, né? Tanto é que a gente tem no próprio livro, na Virgem Maria, a gente tem também essa consumação de Nossa Senhora com toda a lei, com tudo aquilo que de humano, né? Aquilo que de humano ela tinha que passar para que Jesus também viesse como humano, como nós, né? E pudesse ter essa imagem e semelhança, né? Essa imagem e semelhança que ele quer de cada um de nós. Então, isso é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, falar da divina vontade, que não se necessita mais isso, né? Tipo, não. A gente vive na plenitude, né? E o que a gente vai aprender, aprender não.
Vamos tirar essa palavra aprender, porque na divina vontade não se aprende, se vive. O que a gente vai viver em cada leitura que vai ser falada aqui, nesse passo a passo, é exatamente essa plenitude, exatamente esse É o dar, consumar, né? é o dar-se vida, né? Fazer-se vida em Exatamente, cada palavra, né? Que vai ser exatamente. colocada aqui como leitura, mas que através da leitura a gente vai incorporando a vida de Jesus entre nós, criatura, né? E a divindade de Jesus em questão do dar vida e tomar vida, né? Sim, Então, isso é muito importante a gente estar colocando, né, dentro de cada palavra, né, que Jesus sempre nos vai nos falar durante todo o contexto do livro, cada palavra é viver, sim, viver comigo e se dar em mim, né? claro, Então, não é tomar a vida divina de Jesus na graça do pleno, né? Mas trazer para nós a vida em todos os atos, né? Para a gente se fazer presente também neste crescimento, né? Deste dar-se em tudo com Jesus para Jesus. exatamente, exatamente. Pode continuar, Vera. Então, no primeiro volume, por pura obediência, começo a escrever. Sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa a fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só palavra, uma só linha das coisas que se passaram entre mim e ti. Ó, meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dai-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu, que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é ordenado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços me introduzo, abandono-me, repouso, ó, consola-me em minha aflição e não me deixes só e abandonada. Sem a tua ajuda, estou certa de que não terei força para cumprir esta obediência que tanto me custa. Eu serei vencida pelo inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim mais uma vez, ó Santo Esposo. Nestes teus braços, vê tantas trevas que rodeiam, que me rodeiam, são tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz em minha alma. Ó, meu místico sol, Jesus, resplandece esta luz em minha mente, a fim de que faça dissipar as trevas e passar livremente, recordar as graças que fizestes à minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que se jaz. Queima-o, consuma-o em teu amor, a fim de que ele, que acima de tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está. Obrigada. Meu sol Jesus, envia ainda outro raio de luz sobre meus lábios para que eu possa dizer puramente a verdade, com a única finalidade de conhecer se verdadeiramente és tu ou és uma ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes teus braços. Ah, concentra-me tu, contenta-me tu que tanto me amas,
Continua a mandar-me luz, ó meu sol, meu belo. Precisamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faze-se, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante. Siga-me de perto, circunda-me de toda parte, introduza-se nos mais íntimos esconderijos de meu interior, de modo que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em teu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, para que obtenha do vosso e do meu doce Jesus a graça e a força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, ajude-me nesta circunstância. São Miguel, arcanjo, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe à mente para fazer-me faltar a esta obediência. São Rafael, arcanjo, e tu, meu anjo da guarda, vinde assistir-me e acompanhar-me e dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Se tudo para a honra, seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, vem em meu auxílio. Ao considerar as muitas graças que fizeste à minha alma, sinto-me toda abismada, cheia de confusão e de vergonha, ao me ver ainda assim e sem compreender as tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim, continua derramando em mim tua graça, para que possa fazer de mim um triunfo de tua misericórdia. Esta é a primeira leitura, né, do volume 1. Vamos falar um pouquinho, né, Luísa? Ela é uma bela oração que Luísa está fazendo, que ela está pedindo a Nossa Senhora, São José, São Miguel Arcanjo, aos anjos, aos santos, para que dê força a ela, para que ela cumpra a obediência. E há uma leitura muito interessante que em outro volume que vocês vão ver aqui com a gente também, que ela fala que a obediência ela é caprichosa e a gente vê o quanto que é importante. Primeiro, Luísa, ela teve a obediência a Jesus primeiramente, porque Jesus começa esse trabalho nela, né? Mas Jesus usa o sacerdote também para dar essa obediência. E ela fala, né, daquilo que ela sente, dessa intimidade que ela tem com Jesus, né, que a gente precisa também ter, né? Precisa ter essa intimidade com Jesus, de essa intimidade sincera, né? Esse tu por tu, como a gente chama, com o amado, né? Com o esposo. Ela fala, ó meu sol, meu belo, né? Como é lindo essa intimidade de Luísa com Jesus. E essa intimidade tem que nos inspirar também. As leituras do livro do céu, as leituras do volume um e os outros, e muitas práticas, muitas conversas, né? De Luísa com Jesus, que são. E agora não é que a gente vai pegar a, 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 a fala da Luísa e a gente vai repetir como se ela fosse uma fórmula. Não, não é isso. Não é essa a finalidade. A finalidade é justamente ter esse modelo, né? Esse modelo de intimidade. E ela se coloca pequena e ela fala: Senhor, tu sabes o quanto me custa falar aquilo que se passa entre eu e você, né? O quanto custa para ela. Mas mesmo assim, ela obedece. Mesmo isso custando, né? Custando para ela, sendo um sofrimento para ela,
Luísa, nas memórias de Luísa, ela era uma pessoa muito medrosa. Então ela estava todo o tempo rezando, porque ela tinha medo do demônio, ela tinha medo. Então ela tinha essa dependência com o Senhor e era justamente esse medo, porque ele começa com ela nesse passo, né? Que ela vai criando essa intimidade, que ela vai se abandonando, que ela vai se colocando nessa pequenez e nessa obediência de escutar, de começar a escutar, porque a gente está vendo que é o comecinho, né? Dela começar a escutar Jesus no interior dela e também no sacerdote, porque ela fala que é a obediência inspirou o sacerdote, né? A obediência que inspirou o sacerdote. Então, a ação do Espírito Santo vai ali, Jesus atua naquele sacerdote para dar obediência para ela, porque ela precisava também disso. No tempo de Jesus também era assim, né? Tinha os sacerdotes, tinha os rabinos, tinha as pessoas que conheciam das leis, que cuidavam dos templos, em cada lugar que Jesus ia, e Jesus sempre era obediente. Primeiramente ao Pai, que é o que Luísa era. Luísa foi obediente primeiramente a Jesus. Primeiramente a Jesus, porque Jesus queria que ela escrevesse, né? Então, e segundamente ao sacerdote, né? Segundamente a ele, porque o sacerdote fez parte desse processo de Luísa. Isso não quer dizer que a gente vai ter que passar o mesmo, que vai ter que ter um diretor espiritual, que a gente vai ter que. Não, não quer dizer isso. Mas para a Luísa tinha que ser assim, né? Para a gente, a nossa obediência, claro que a gente não vai transgredir a lei, não é isso, né? A gente vai viver a lei em plenitude a modo divino, mas a gente tem essa intimidade do tu por tu com Jesus e se coloca nessa dependência dele, né? Nessa dependência. Então, essa oração é uma oração lindíssima, é uma oração, na verdade, não é uma oração, é um diálogo dela, entende? É um diálogo dela. Ela está conversando com Nossa Senhora, com os anjos, com São Miguel, com São Rafael, né? Com os anjos, com os santos ali. Por quê? Porque ela se reconhece que ela sozinha não pode. E eu acho tão bonito que na parte final ela fala assim, que seja para a confusão minha e glória tua. Que seja para a confusão minha, né? Seja para a confusão minha. Ó, Senhor, o Senhor está pedindo que eu escreva, eu vou escrever. Tipo isso, entendeu? Se eu quer que eu escreva, eu vou escrever. Então, o Senhor dá uma ajudinha aí para mim, tipo, sabe? Essa intimidade nessa linguagem mais simples, né? Mais simples da gente poder entender. Que os anjos me ajudem, que os santos me ajudem e que para mim seja confusão e para a tua glória. Luísa, em nenhum momento, Luísa, ela puxava para si a glória, né? Ela nunca quis ser notada, ela nunca quis ser vista, não, não. Ela era oculta, ela fazia tudo por obediência a Jesus. E no caminho desse volume, que a gente vai estar aqui com vocês meditando, vocês vão ver o passo a passo do que Luísa passou e do que a gente também tem que passar para poder entrar nessa porta. E uma coisa também que é muito importante, o Evangelho nos fala que nós devemos, o reino dos céus, ele, para nós entrarmos nele, nós devemos entrar pela porta estreita. Então, eu posso dizer para vocês que o livro do céu, o volume 1 é exatamente essa porta, mas que a gente consegue passar. Porque não é a gente, é Jesus em nós.
É Jesus fazendo esse trabalho, cada passo que vai ser citado aqui, que vocês vão escutar as meditações e tudo. Justamente esse passo a passo, Jesus está ali o tempo todo, assim como ele teve com Luísa. E muitas vezes as pessoas ouvem falar da divina vontade, ouvem falar do livro do céu, muitas vezes sentem medo porque falam que passam por coisas. Não, não. A gente vai formando esses vazios, a gente vai. Eu posso dizer para vocês que não tem uma coisa mais incrível, mais um tesouro maior, maior, e eu creio que Vera também pensa o mesmo, um tesouro maior do que a gente conhecer esses escritos e dar vida a esses escritos, que não é somente conhecer, né? Aqui a gente não está fazendo um audiobook somente para que as pessoas vejam e escutem, não, exatamente o intuito desses vídeos, dessas meditações, é exatamente trazer para vocês esse vigor do Espírito Santo, esse fiat voluntas tua, para que cada pessoa, que cada alma que vai escutar depois queiram realmente viver, não só conhecer, mas viver esse passo a passo, passar por essa porta estreita que é o volume 1 que vocês vão ver, esse passo a passo, pouco a pouco, e se deixar modelar. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é se deixar modelar, né? Ter essa docilidade, se deixar modelar. Deixar que É, Deus vá esvaziando nossa alma, né, Vera? sim, a gente vai, ela vai, Jesus vai trazendo, né, a cada leitura, né, dentro da alma da Luísa, primeiramente, né, que é uma obra da divina vontade Obra. dentro de Jesus. Uhum. Então, assim, cada leitura que vai se fazendo presente, né, durante todos os momentos que a gente vai estar junto em cada vídeo, dentro deste primeiro volume, é, um, é uma graça de tomar essa vida dentro da, primeiramente, né, no primeiro volume, dentro da vontade humana que a Luísa, Jesus faz questão de buscar-nos, nós humanos, para aprender com ele, né? No mestre, com o mestre dos mestres, este viver, né? Primeiramente. Sim, em modo divino, né? Toda esta vida, porque o primeiro volume é esse intuito de Jesus, é levar para todas as criaturas que toca este livro a viver a sua vida divina que Não. Jesus gerou junto com Maria para cada uma de suas criaturas, né? Sem a vontade humana, Uhum. sendo que a vontade humana é necessário, né? Para que ele também tome de nós o que nós temos para dar Jesus, né? Então, esse primeiro volume, ele traz para nós todo esta beleza da nossa alma, né? Então, o que que é a vida na divina vontade? É trazer para nós tudo que Jesus está nos dando neste tempo presente. Ele quer possuir de nós também tudo que ele já deu ao Pai, né? Então, esse primeiro volume é muito importante. A gente está, né, colocando não só para ela, que já veio, já se fez presença na Divina Vontade e trouxe para nós também este tesouro, né? Este tesouro. Tanto que vamos ver também que Jesus nos fala: quem toca nesses escritos está tocando nele. Então, isso é muito importante a gente estar tendo essa consciência, né? E aqueles que ouvirem, aqueles que ouvir alguém falar da divina vontade, que sinta o coração ferver, a curiosidade, o que é divina vontade?
o que é viver a divina vontade. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer. É esse impulso que Jesus quer e ele traz para a nossa alma, né? A cada momento, a cada pessoa que é tocada por ouvir, ou então alguém falar, ele quer que a pessoa sinta este ardor, né? De viver essa maravilha, de procurar saber o que é a divina vontade. Conhecer e viver. E é muito Sim, importante essas coisas que você está pondo, Vera, porque a gente, o volume um ele é, como eu disse anteriormente, ele é a porta. sim, Ele é a porta. E é a porta para o reino. É a porta para o reino. É quando o sim, Senhor começa a formar esse reino na nossa alma, né? Esse reino que foi uhum, perdido pelo pecado original, né? E que vem Jesus e faz a sua segunda obra com a redenção, né? Porque a gente também sabe que Jesus ele não veio só salvar a criatura, ele não veio sim, só redimir a criatura, mas ele veio trazer para nós esse reino de volta. Então, hoje, quando a gente vai para a Eucaristia, ou quando a gente está diante de um crucifixo, de Jesus crucificado, ou seja, qualquer tipo de imagem que a gente tenha, que a gente veja, que são símbolos da nossa fé, né? Fortalece a nossa sim, fé, a gente está vendo a manifestação do reino em cada passo, em cada ato, em cada palavra, e é exatamente a manifestação desse reino que a gente quer apresentar para vocês, esse passo a passo, esse reino novo, para esse tempo novo que Deus está mostrando para nós, né? Esse tempo de transformação da nossa alma, esse tempo de voltar ao chamado, à ordem para o qual nós fomos criados. Então, esse volume um ele vai justamente preparar esse terreno para a gente poder possuir algo. Existe uma preparação. Por exemplo, uma noiva, quando ela vai casar, né, para chamada ao matrimônio, ela se prepara para receber o noivo, porque ela não pode receber o noivo de qualquer forma, né? A mesma coisa é agora, né? Esse volume um ele é exatamente essa terra boa que está sendo apresentada para nós, que depende do nosso sim, porque nós temos que querer, suspirar, desejar isso, como Vera falou, né? Conhecer, e não só num ato de curiosidade, não, eu quero ver o que que é, o que que essas meninas estão falando ali, peraí. Ah, não, eu quero ler esses escritos por uma, somente por uma curiosidade. Não, é mais que isso. É mais verdade. que isso. É a gente entender que é o reino. É o reino devolvido para nós. É o É, reino perdido pelo pecado original. Então é isso que a gente vai ver aqui, esse passo a passo do volume um. Como chegar a isso? Como chegar a essa consumação? E os volumes seguintes também vai chegando a essa consumação. Por isso que é muito importante essa introdução que a gente estava falando anterior sobre as etapas dos volumes, né? Porque no volume um Jesus não está falando para Luísa como viver na divina vontade. Ele está preparando a terra. Ele está preparando a terra para poder receber a semente. A pessoa que ela é agricultora, a pessoa que trabalha, eu como vivo no sertão, né, da Bahia, então aqui a gente planta muito e a gente tem esse tempo da terra, de preparar a terra. A gente prepara a terra, a gente limpa a terra, a gente molha a terra, a gente aduba a terra para poder plantar a semente. Porque se não tem essa preparação, aquela semente ela não vai dar fruto. Então, o volume um
É exatamente isso, essa preparação desse reino que Jesus quer formar na alma, primeiramente, para que através dessa transformação na alma venha a terra ser transformada. Porque a criação ela tá perfeita, ela está em ordem. Quem necessita ser ordenado somos nós, criaturas, porque Deus ele quer se reconhecer em nós mesmos. Então essa preparação do volume 1 é exatamente isso. E é isso que a gente quer levar vocês a experimentar. A palavra é essa, experimentar. Em cada E é uma coisa, em cada leitura, em cada sim, partilha nossa, né? É exatamente sim. vocês experimentarem. Porque E é uma coisa, eu pode digo, falar. eu digo uma coisa, se vocês realmente estiverem dispostos, vocês entram e não saem mais. Porque essa porta nos atrai. Essa porta, ela é a porta do céu. Ela é o céu aberto, então ela nos atrai, ela nos prende como fios elétricos, né? Que nos puxa para esse céu já dentro de mim. Já viveu o céu já aqui na terra. Pode falar, Vera. É muito importante também essa parte que você falou é, do conhecer, né, do viver, né, como um esposo, né, um casamento. Então, a gente pode falar, assim, de experiência, né, Cíntia, o que a gente viveu quando conhecemos a divina vontade, né? Então, a gente tem, assim, uma graça muito grande de dar esse nosso testemunho de amor pela divina vontade, né? Então, quando Jesus nos fala esse conhecer, né, dentro da divina vontade e entrar em intimidade com Ele, você falou sobre o casamento, é toda a preparação mesmo, né? A nossa alma ela vai sendo preparada para conhecer pouco a pouco essa palavra, esse tesouro, né, da divina vontade, onde Jesus quer para nós toda a graça. Então, a nossa pequenez é colocada toda ali, né? O nosso nada mesmo, porque a gente adentra a divina vontade sem sabermos verdadeiramente o que é. Mas nós, naquele o que é, a gente quer mais. O que é? O que faz? O que está acontecendo com a minha alma que eu estou querendo mais e mais adentrar a estas palavras? Sim. Fiat voluntas tua. A essas palavras, divina vontade. O que é isso? Então a gente foi adentrando, a nossa alma foi querendo mais e mais, até nós chegarmos aqui, né, para estarmos dentro deste contexto todo de intimidade com Jesus, né? Neste primeiro momento, junto com a Luísa, que é a criadora, né, nessa questão da divina vontade, que Jesus dá a ela esse porém, né, de trazer para nós numa criatura dentro do pecado original, mas que foi toda remodelada para a obra divina, né, de novo, Sim. né? Porque Então, também é muito importante a gente entender que Luísa, ela é a terceira obra de Deus, né? sim, sim, Então, sim, é a terceira obra. Então, ela consumou nela tudo, em plenitude, tudo, para sim, deixar para esse caminho para a gente. é, Agora, é a nossa vez, e com muita alegria, é a nossa vez de querer realmente sim, passar por esse caminho, viver tudo é, isso. Bem, gente, eu sou suspeita para falar, porque se deixar, eu falo o tempo todo da Divina Vontade, porque é uma coisa incrível, né? Mas sim. a gente vai continuar na próxima semana, vamos estar aqui com vocês para dar seguimento às leituras, né?
para que o vídeo também não fique tão extenso. Esperamos que vocês gostem, que vocês comentem aí. Se vocês têm alguma dúvida, vocês colocam nos comentários para que a gente possa estar respondendo a vocês, sim? E, e é isso, né? Eu quero agradecer a Vera por estar aqui comigo, ao Jesus Vera, né, que está aqui comigo, me ajudando nesse trabalho, que é um trabalho para Jesus, né? Não estamos aqui por nós, estamos aqui para Jesus, para trazer realmente esse novo despertar, o despertar do novo milênio. Nós estamos na terceira renovação, e a terceira renovação é feita pelo Espírito Santo, que que quer derramar seu amor sobre todas as almas, sobre todas as almas. E venham experimentar conosco, venham viver isso conosco. Bom, se vocês se interessarem, quiserem conhecer, eu vou deixar também o meu número de contato, o número de contato da Vera também, que vocês possam falar com ela se querem, né? Nós temos também grupos aqui no Brasil, com o Dr. Salvador Tomazini, traduzido para o português. Então, as pessoas que querem conhecer mais a Divina Vontade podem estar também se conectando com a gente para isso, né? Temos 2 dias da semana, temos a quarta-feira com o Dr. Salvador Tomazini e temos também a quinta-feira também com ele, com o Dr. Salvador Tomazini, né? Então, para que a gente possa cada vez mais mergulhar. Temos também para quem gosta, né? Temos o canal Terceiro Fiat também, que também faz esse trabalho incrível em espanhol. Então vocês podem encontrar ali também todo o conteúdo, né? E para livros vocês podem me mandar mensagem que a gente vai encaminhar vocês para a pessoa que está com eles disponível para venda, para que gente, é um tesouro. Eu digo para vocês que é um tesouro. Mostra aí, Vera, seu livro. É um tesouro esse livro. É uma riqueza muito grande, muito grande. Então, se vocês se interessarem, é só entrar em contato com a gente, tanto comigo como com Vera, que a gente vai estar encaminhando vocês. E até a próxima semana. Se despede, Vera. Para todos, né? Obrigada, agradeço também, né? Essa participação com a Cíntia, que me convidou para nós fazer esse trabalho, né? Esperamos, né, que nós tenhamos palavras divinas para cada um, né? Que querer conhecer, né? E viver a divina vontade. Então a gente espera realmente que possa tocar muitos corações, né? Dentro destas palavras, nossa, com simplicidade mas com amor divino. Sim. Então, nos Boa noite vemos na para próxima todos e Deus abençoe. semana. E boa noite, Vera. Boa noite, Cíntia.